Salve pessoal, bem-vindos ao canal Universo Mágico. Hoje nós vamos falar sobre os elementais. Vamos aprender também uma magia com os elementais da Terra para atrair prosperidade. É logo depois da vinheta, fique comigo. Olá pessoal, então vamos lá falar um pouco sobre os 4 elementos. Bom, a primeira coisa que eu preciso explicar é que quando a gente fala em elementos, né, a gente está falando de terra, ar, fogo e água. Mas sempre vai aparecer alguém e vai dizer assim, pô, mas a água não é um elemento, é uma substância. Tá? A mesma coisa o componente do fogo, a mesma coisa o ar, né? Então, e assim por diante. E a terra também, né? São substâncias compostas. Mas acontece que os antigos, eles se referiam tudo aquilo que fosse líquido, eles simplificavam dizendo que era elemento água. Tudo aquilo que fosse elemento de energia seria elemento fogo. Tudo aquilo que fosse elemento sólido seria elemento terra, tá? E tudo aquilo que fosse gasoso, né, até o ar que nós respiramos, seria elemento ar. Portanto, nós temos aí terra, ar, fogo e água. Mas como é que surgiu toda essa história aí? Vamos começar pensando da seguinte maneira. Na formação do nosso planeta, né, se você computar e imaginar, primeiramente, a origem de um poder criador, e esse poder criador ele faz uma emanação, tá? Ele vai, em primeiro lugar, atribuir uma polaridade positiva e uma polaridade negativa, certo? Então você forma aqui um triângulo de manifestação. Nessa manifestação houve a dualidade. A dualidade o que é? Homem e mulher, né? E assim por diante. Então, na reunião, para que houvesse a manifestação, você tem então o ponto de manifestação, que é um quarto ponto, tá? Então, se você pegar essa imagem agora e ajustar, você vai ter um quadrado, tá? Então, o que é o quadrado? É a base de tudo, tá? É a base das formações. Por quê? O quadrado representa exatamente a terra, o ar, o fogo e a água, que é a composição de tudo que existe. Nós somos compostos de terra, então é a parte, né? Nossa formação do corpo, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, enfim, nós temos uma formação molecular, tá certo? O líquido, que são todos os líquidos do sangue, nós somos 70% líquido, né? Portanto, 70% água, tá? O ar que nós respiramos, né? Então somos formados também pelo elemento ar. Sem o ar a gente morreria imediatamente. E o elemento fogo, que é a combustão dos elementos, é a energia, é tudo aquilo que gera energia, né? A bioenergia e tudo mais, para que a gente possa se manter vivo. Então nós somos formados pelos 4 elementos, tá? Junto com os 4 elementos, se a gente atribuir um quinto ponto, você pega aqui o quadrado, se você atribuir um quinto ponto aqui, tá? E ajustar um pouco aqui as extremidades aqui embaixo, e você unir os 5 pontos, você vai ter uma estrela de 5 pontas. O quinto elemento, a quinta essência, é a caixa, é o elemento, né, da alma, é onde exatamente vai acumular toda a somatória de experiências que você tem vivido nas suas diversas vidas. E as experiências dessa própria vida. Então isso está sendo acumulado na sua alma, que é a essência do universo. Na sua alma nós temos a essência do universo, é o poder criador, é a quinta essência, é quando você atinge a conscientização do eu, tá? Então nós temos todos os elementos em nós, tá? Como somos seres completos, né? E temos a quinta essência, temos o discernimento. Nós não temos só a intuição. Por exemplo, os animais, eles somente têm a intuição e o sentido de autopreservação e preservação da espécie, da continuidade. Nós não, nós temos o instinto e temos a razão também, a racionalidade, que nos permite criar coisas como tudo isso que a gente tem criado à nossa volta. Mas nos permite também criar coisas em campo astral como co-criadores, como essência
do poder criador que nós somos. Nós somos parte do todo. Nós não somos o todo, mas somos parte do todo, tá certo? Somos parte de Deus. Somos fragmentos do poder criador, tá certo? Então, fragmentos com consciência, tá? Muito bem, agora entra num aspecto um pouquinho mais complicado, né? Vocês imaginem que o poder criador para criar, não vamos falar de todo o universo, mas vamos falar do planeta Terra, por exemplo, tá? Então você tem as matas, você tem toda a natureza, né? E você percebe que a natureza existe um mecanismo de autopreservação. É um mecanismo praticamente perfeito e de adaptabilidade que os animais têm também, os animais que vivem no deserto, que vivem nas matas, né? Eles se adaptam à situação que eles estão para o quê? Preservação da espécie, autopreservação, né? A vida deles, tá certo? Então é isso daí, toda a natureza é um mecanismo perfeito. Ah, não, a natureza não é perfeita, tem furacão, que tem isso e aquilo. Tudo faz parte de um contexto do todo. Tudo, tá? Nada está à parte do poder criador, tá certo? A Terra, há bilhões de anos, era inabitável, tá? Era uma somatória de gases, de vulcões, então não havia possibilidade de abrigar a vida. No entanto, ela resfriou, né? E aí oxigenou, o que possibilitou a vida. E aí começou todo o processo de vida. Só que existe, é claro, quando a gente fala de Deus, Deus criou, tá? Você não pode se referir e pensar e imaginar que Deus vai pegar e pintar todo o universo como se fosse um quadro e ele vai fazer cada coisa. Não, ele delega poderes, né? Ele cria entidades que são a própria essência dele, que vão dar continuidade no processo de criação. Esses seres são chamados de devas, tá? As versões espíritas também chamam de engenheiros siderais. O que são os devas e engenheiros siderais? São os seres responsáveis pela criação do mundo. Por exemplo, a Mãe Gaia é um deva, tá? Ela representa o planeta Terra. Ela é o planeta Terra, tanto que a Terra antigamente era chamada de Gaia, tá certo? Então, nós somos criação desses seres, desses devas, desses engenheiros siderais, que compuseram a nossa matéria, tá? Ajudaram a formar todo o plano material e tudo que existe para que a gente pudesse sobreviver, tá? A alimentação, desde o homem primitivo, que podia abater um animal para se alimentar, ou de repente colher um fruto também para se alimentar, né? Com o momento que ele passou a utilizar o elemento fogo, né? Que ele percebeu que ele poderia queimar a carne teria mais sabor, etc e tal, seria mais fácil de ser consumido e assim por diante. Então nós fazemos uso, a água, né? Então tudo, nós estamos totalmente interligados com este plano terrestre. Somos parte integrante desta criação, tá certo? Os devas também têm aqueles seres que são encarregados de manter o equilíbrio em cada um dos 4 elementos, tá? Porque senão não teria como manter este equilíbrio. E esses 4 elementos precisam estar harmonizados. Então aí você tem os 4 elementos, né? E os seres que habitam esses 4 elementos. Por exemplo, elemento terra são os gnomos, tá? Então você tem um chefe deles, tá? Que é Gobi. O elemento ar, você também tem um chefe deles, tá? Que é Paralda. E são, na verdade, são os silfos, né? Você tem o elemento água, que são as ondinas, são seres que habitam todos os ambientes aquáticos, tá? E você tem também um chefe, que é Nixa. Tá? E você tem o elemento fogo, que são as salamandras. Os elementais do fogo são salamandras. E o chefe dos elementais do fogo se chama Dijin. Muito bem, então agora nós temos os seres que habitam os 4 elementos. Mas como eles são? Eles são como nós? Não, eles não são. Eles atuam e vivem exatamente com aquele plano. Eles são parte integrante dos elementos a que eles pertencem, tá? Os gnomos são parte integrante do elemento terra, tá?
As ondinas são parte integrantes do elemento água, tá? As salamandras são partes integrantes do elemento fogo, tá certo? E os silfos são partes integrantes do elemento ar. Você não consegue fazer nenhum ritual de alta magia se você não se harmonizar com os 4 elementos. São os 4 elementos que possibilitam a ação mágica, para começo de conversa. Então aquele que não faz um ritual, né, para você fazer, antes de fazer qualquer ritual, se você não evoca a força dos 4 elementos, você não tem um resultado efetivo, isso se tratando de magia cerimonial, tá certo? Então veja bem, esses seres, eles vivem exatamente daquele plano, tá? E eles têm as limitações e uma maneira, claro, muito peculiar de chegar ao mundo. Normalmente, eles são bastante amistosos, com exceção de alguns, como por exemplo as salamandras, são seres mais difíceis de você estabelecer contato. As ondinas também normalmente se afastam com a presença do homem. E os gnomos são aqueles mais próximos a nós. E os gnomos, eles mantêm o equilíbrio entre todos os minerais da Terra, inclusive então dos minerais que representam, por exemplo, o ouro, as riquezas, as pedras preciosas também. Então se faz um ritual, né, para os gnomos, para a atração de riqueza, tá? Para a abertura de caminhos, e nisso eles atuam muito bem, tá? Mas, em se tratando desses seres, existem outros seres também que não foram classificados, mas que são parte integrantes, por exemplo, do elemento terra, como por exemplo os cristais. Os cristais têm elementais dos cristais, tá? O ouro tem elementais do ouro e assim por diante. Uma vez, né, eu fiz um experimento em que você fazia uma projeção astral para dentro de um cristal de quartzo. Então você tinha que criar um ponto de entrada e um ponto de saída. E você se projetava até o mundo, né, dos seres de cristal. Parece coisa de desenho animado, mas é verdade. E eles são extremamente amistosos. Você se projeta até eles, são muito solícitos. Por quê? Porque nós somos superiores a eles, porque temos todas as essências. Mas você não pode menosprezá-los, porque eles têm um poder absoluto dentro do elemento deles, tá certo? Então, se você provocar os gnomos, eles podem causar problemas na sua vida, mesma coisa que os silfos podem gerar uma ventania, alguma coisa assim, destruir tua casa, né? O fogo, não precisa falar das salamandras, né? E as ondinas menos ainda, né? Você pode morrer afogado até, tá? Por uma ação contrária, tá? Alguma coisa que você tenha ofendido qualquer um dos 4 elementos, tá? Porque eles preservam muito, inclusive, a natureza, o equilíbrio ecológico, essas coisas todas, tá? Mas voltando então na minha experiência, eu me projetei até uma cidade que me foi dito o nome, de Crystallium. E esses seres me atenderam muito festivamente. Foi muito bacana essa experiência e eu aprendi muito nessa projeção astral com esses seres do plano Terra, na verdade, tá? E que são componentes dos cristais, inclusive técnicas de purificação de ambiente, de purificação do corpo, tá? E até fórmulas de aprisionar espíritos subversivos dentro de um cristal, com a ação e com a ajuda deles. Então, para vocês verem que esse trabalho é um trabalho assim muito importante, porque você começa a compreender a essência dos 4 elementos. Tá? Em campos de moralidade, de coisa, eles pensam completamente diferentes. Mas mesmo assim a experiência é magnífica. Pronto, tá entendido então os 4 elementos? Agora eu vou ensinar para vocês como é que se faz uma magia para a prosperidade, tá? Vocês vão pegar uma cestinha, essas cestinhas de madeira, de vime, sei lá, tá? Uma cestinha de madeira, preferencialmente. E vocês vão colocar frutas como uva, como morango, tá? Como pêssego, e frutas passas também, uva passa, esse tipo de coisa, e castanha, nozes. Então você pode fazer uma cestinha bem arrumada com todos esses elementos. Você pode colocar um copo de vinho também, tá?
E você vai ofertar exatamente num lugar afastado, tá? Numa mata, num lugar, né? E colocar na terra. Você vai acender essa vela na terra. Se você tiver uma casa com um jardim, você pode, mas não no vaso, tá? Tem que ter um jardim na terra, certo? Então você coloca a oferenda ali, pode colocar, depois você tira. E você vai ofertar uma vela branca para os elementais. E vai pedir o seguinte: ó grandioso Gobi, eu faço essa oferenda humildemente aos elementais da terra, para que possam atender os meus pedidos de abertura de caminho e de riqueza material. Eu vos convoco a serem seres integrantes e perceberem a pureza do meu coração, e peço que seja atendido imediatamente. Assim seja, assim se faça, assim se cumpra. Salve Gobi, salve os elementais da terra. Pronto, a magia está terminada. Se concentra daí em seguida o que você está precisando, materialmente falando. Ah, eu estou com um carro muito velho, eu preciso de dinheiro para comprar um outro, eu preciso de vender bastante, eu sou vendedor, eu tenho que vender bastante, preciso vender mais para poder trocar de carro. Quer dizer, dê o que você precisa e dê o caminho para você chegar lá. Qual o caminho que você pode atingir? Então não adianta pensar em coisas que são momentaneamente inatingíveis, não vai adiantar. E tenha pureza de coração quando falar com os elementais, tá? Não tenha cobiça, não tenha inveja, tá? Não tenha ódio de ninguém, não pense com ódio de ninguém. Purifique os seus sentimentos e os seus pensamentos quando for falar com os elementais, porque eles interpretam o pensamento nocivo e negativo como um ataque à própria natureza deles. Então nunca pense negativamente quando você estiver fazendo uma magia, tá? Junto com os elementais, seja de qualquer seja eles de qualquer elemento, tá certo? Então é assim que vocês devem proceder, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se gostarem, deixa um like aí pro Mago. Para quem não assinou o canal, assine o canal, não perca tempo, tá? Acione a sinetinha para recebimento de novos avisos e publicações. E também, para quem ainda não se inscreveu, seja membro do canal, tem muita novidade aí chegando. Tá ok, pessoal? Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!